Se você saiu de algum sistema religioso sentindo culpa, medo, ansiedade, depressão, você vai se reconhecer na fala de algumas pessoas que eu trouxe aqui hoje para fazer parte desse vídeo. Essa daqui é a Priscila Midasa. A experiência dela foi tão marcante, mas de forma negativa, que a fez perder a sua fé. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Uma das maiores feridas que eu carrego depois que eu saí da religião é a sensação de tempo roubado. Não é só sobre não ir nas baladinhas da escola, não sair com as minhas amigas, não poder viver a minha juventude. É sobre ter sido ensinada a ter medo de mim. Medo de sentir, medo de desejar, medo de ser quem eu era. Eu vivi anos presa num ciclo silencioso. Sentia, me culpava, me anulava e repetia. E com o tempo, isso vira uma identidade. Você começa a acreditar que não merece ser feliz, que precisa sofrer para ser aceita, que precisa se diminuir para ser boa. E foi assim que eu entrei num casamento que, no fundo, eu sabia que eu não queria. Mas eu fui ensinada a obedecer, a suportar, a me anular, para ser a mulher sábia que dificular. Então, eu fiquei. Fiquei em um relacionamento que me destruía por dentro. Porque eu achava que sair desse relacionamento completamente tóxico seria um fracasso, seria um pecado, seria minha culpa. Depois disso, eu continuei tentando ser a pessoa certa. Permaneci dentro da igreja e foi aí que eu perdi tudo, literalmente tudo. Me ensinaram que se eu não entregasse o meu melhor para Deus, eu era egoísta. Que Deus queria prova, sacrifício e renúncia. E eu dei. Eu dei dinheiro, eu dei meu carro, eu dei todas as coisas da minha casa, eu dei coisas que eu amava, tudo. E mesmo assim, nunca era suficiente. Até o dia que eu não tinha mais nada, nem fora e nem dentro. Foi aí que eu tive a coragem de questionar pela primeira vez. E quando eu me permiti questionar, tudo desmoronou. Porque eu entendi uma coisa que ninguém nunca me disse. Não era fé, era condicionamento. Não era escolha, era programação. Medo, culpa, vergonha, isso não te aproxima de nada divino. Isso só te afasta de você mesmo. E hoje eu vejo com clareza. O maior dano não foi o que eu perdi, foi o quanto eu me abandonei para caber em algo que nunca me permitiu existir. Mas tem uma coisa que ninguém conta. Dá para recomeçar. Dá para reprogramar a sua mente. Para tirar toda aquela programação que a igreja passou anos colocando dentro de você. Dá para recuperar a sua própria voz. Dá para viver sem medo. Porque o problema nunca foi você. Foi o que te ensinaram a acreditar sobre você. E você não precisa mais viver assim. Se escolhe. De verdade, eu acredito que a fé seja um dom natural do nosso coração. Mas quando esse dom é sufocado por controle, opressão, ele se apaga. E eu acho que ninguém se perde de Deus, mas a gente perde a capacidade de confiar no outro. E isso é muito triste. Essa daqui é a Rayane Tavares, 93, e o relato dela também é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha. O meu grande problema aqui nunca foi contra Deus, nunca foi contra Jesus e nunca será contra a espiritualidade. Nos meus 4 anos de idade, minha mãe empurrou pra dentro da igreja, falou assim, não, agora não vai ser crente, achou uma instituição aí, não vou generalizar, vou falar da posição que eu estive, que eu cresci, que eu vivenciei e das coisas que eu vi. Veja aquela coisa, porque Deus e o diabo, mais o diabo, tá? Porque eu nunca vi na face da terra um lugar onde esse bicho é mais poderoso do que dentro dessa instituição religiosa. Dessa, porque eu tô falando, eu posso falar da que eu estive. Que nunca mais também eu quis mexer com nenhuma, não. Nossa senhora, tem pavor! Eu, Rayane Tavares, não tinha amigo. Eu não conversava com as pessoas na rua. Quem me conhece sabe. Quem me conhece vai lembrar como que eu era. Na escola eu não tinha amigo. Na minha vida eu não tinha adolescente amigo. Eu não sabia que era ir tomar um sorvete com um coleguinha. Eu não sabia, porque todo mundo que se encontra fora dessa instituição é considerado mundano, é considerado o quê? Do cão. Na adolescente, sempre reprimida. É o sexo que é pecado, é isso que é pecado, é aquilo que é pecado, é conversar com fulano que é pecado, não sei o que. Beleza, passou a infância, passou a adolescência, ias buzinando esses discursos. Inferno, diabo, se você sair da igreja, o diabo vai te pegar, isso, aquilo, outro, não faça isso, não faça aquilo. Romantização do sofrimento humano.
Não, as coisas têm que estar dando errado pra você tem que sentir o sacrifício. O sacrifício é que Deus gosta, entendeu? E o que envolve esse discurso de sacrifício? É você abdicar das suas horas de descanso pra poder ir trabalhar na igreja, é você abdicar do seu salário pra dar lá na fogueira santa, é você abdicar de uma oferta um dinheiro que você sairia com o seu familiar pra dar lá, você abdicar do dinheiro que você faria uma festa de aniversário pro seu filho pra você dar lá na fogueira santa, e várias outras coisas que me aconteceram. Nisso, eu comecei a sentir um desconforto muito grande, uma angústia dentro de mim, só que eu não entendia. E quanto mais eu não entendia, mais doente eu ficava. Porque eu falava, gente, eu sou obreira, não tô fazendo nada que essas... Tá falando que é errado. Eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo sexo, eu não tô fazendo isso. Eu não deixo de vir pra igreja lavar pra poder curtir um final de semana com a minha família é de prova, gente. A minha família é de prova. Se vocês verem a situação que era a minha casa, o meu convívio familiar, te faça meu favor. Por isso que eu falo, nossa, eu chego a ficar arrepiada, gente. Angústia, aquela falta de desejo pela vida, pelas coisas. Parece que tudo que eu fazia era o outro que mandava, era o outro que decidia. Se eu tinha que namorar o fulano, quem que tinha que saber primeiro era o pastor, era a esposa. Enfim, aí consegui romper, cheguei no pastor, coisa que eu nunca teria coragem na vida, se não fosse apoiado por um profissional. Porque o medo, gente, que eles colocam na sua cabeça é surreal. É como realmente se você vivesse dentro de uma bolha. Eu costumo falar que a minha história assemelha com aquele filme, O Quarto de Jack. Se vocês tiverem a oportunidade de ver algum dia, assista que você vai ver exatamente como eu me senti. Quando ele consegue escapar da prisão lá, que o homem aprisionou ele, e aquela euforia de tentar escapar, mas ao mesmo tempo medo de alguém vir, te pegar de volta e fazer você voltar para aquela situação. E eu ficava, meu Deus do céu, eu não posso voltar, eu não posso, eu tenho que fugir. E assim, graças a Deus, mesmo depois que eu saí desse lugar, ele não saiu de mim. Não é tão simples. Tipo assim, uma pessoa que ficou lá dos 4 até os 20 anos, o medo era constante do diabo, o medo do pecado, o medo de me agradar, o medo de fazer as minhas coisas. Até que, graças a Deus, né, com a ajuda, é Deus, gente. Eu falo pra vocês têm que agradecer a Deus, vocês têm que pedir a Deus, vocês têm que ter uma espiritualidade com Deus, pra não acontecer essas coisas com vocês, pra não acontecer dos seres humanos que conhecem a sua psique, conhecem como você funciona, use desses discursos pra te prender, pra te escravizar, porque aquilo é uma escravidão. Aí, dia após dia, foi passando, eu fui me conhecendo, fui descobrindo quem eu sou, o que a Rayane gosta de fazer, quem é a Rayane por trás dessas coisas, quais são as decisões que a Rayane quer tomar, como é a Rayane. Isso, gente, eu carrego marca demais da religião. Foram anos de aprisionamento, anos de lereia na minha cabeça, anos, e não é agora que eu vou calar. Não vou. Se você acha ruim eu ficar falando isso da religião, porque assim, eu falo especificamente dessa instituição, da onde que eu vim, eu não sei qual que é a sua, mas se por um acaso você é religioso demais e isso te incomoda, eu sinto muito, você tem que sair do meu perfil, porque eu não vou deixar de falar sobre a minha vida, sobre as coisas que me marcaram até hoje, porque te incomoda. Ah, então não importa de perder seguidor, porque agora seu Instagram... Não importa, porque ó, meu sonho é ser psicóloga, meu sonho é retribuir para as pessoas, fazer para as pessoas o que um dia esse profissional fez por mim, entendeu? Que é tirar o quê? As neuroses, é tirar as coisas que a civilização, que o governo, que o Estado, que a censura vai embutir em você até você ficar louco. Você tem que ter um olhar crítico, você tem que provocar mesmo, e é isso que eu faço. E provocar causa incômodo. Causa incômodo, porque você tá acostumado com o beabá. O beabá do quê? As pessoas falam pra você, é isso que você acredita. Aí quando a gente começa a falar uns trem que pode revirar no você assim, uai, mas pera lá, e começa a abalar o que você acha que é uma verdade absoluta, aí incomoda, aí causa incômodo realmente, eu te entendo, eu me coloco na sua posição, porque quando desse lado aí eu vi as pessoas criticando certas coisas, eu também me senti assim, entendeu? Mas é só sobre isso. A Rayane tem razão quando ela diz que o diabo é extremamente poderoso dentro dessas igrejas. E agora eu te pergunto uma coisa, se você tirar o diabo, que é a principal estrela dessas igrejas, infelizmente eu posso dizer porque eu já participei, quantas pessoas sobrariam por amor verdadeiro a Cristo? Essa daqui é a Isadora Bernardo, o perfil dela na outra rede social é a Ateiza e também tem uma história daquelas. Uma igreja moldou a minha ansiedade sem eu nem perceber. A ansiedade religiosa é algo muito comum entre as pessoas que deixam a religião e estão em processo de desconversão. Então eu vou contar um pouco da minha história com a ansiedade e a relação dela com a religião e a fé cristã. Hoje eu sou diagnosticada com ansiedade generalizada. Hoje eu percebo que muitas coisas que eu sentia desde a infância já eram sintomas de ansiedade. E o pior, eram ligadas à religião. Desde muito pequena eu tinha uma tendência de querer reprimir certos pensamentos, né? Pensamentos intrusivos, acho que todo mundo tem isso e lida com isso. Eu achava que me afastavam de Deus ou que provavam que Deus não estava comigo ou não estava próxima o suficiente dele. Não é difícil perceber que conforme eu fui crescendo isso só foi piorando e foi aumentando as coisas, os gatilhos que me traziam essa ansiedade. Questão sexual, de relacionamento, coisas que eu fui entendendo sobre a vida, a política,
me entendendo enquanto pessoa. E existiam muitos mecanismos que causavam essa sensação de medo constante. Medo de errar, como eu já citei aqui, de desrespeitar os pais, de desrespeitar as regras da igreja. Isso causava muita apreensão e, consequentemente, ansiedade. Isso se manifestava principalmente num ciclo que era de... Bom, geralmente os cultos eram no final de semana, né? Então eu passava a semana, minhas atividades, meu cotidiano, minha rotina. Depois da semana, o culto no final de semana era como uma prova. Se eu sentisse Deus, se eu tivesse alguma experiência sobrenatural, significava que eu fui bem durante a semana. Senão, eu me sentia extremamente culpada e sempre tentando melhorar coisas na minha rotina, na minha vida, me aproximar mais de Deus, orar mais. E nunca era o suficiente. Muitas pessoas acham que uma religião te ajuda a ter um caminho a seguir, regras, enfim, um direcionamento. Mas muitas vezes isso pode causar uma ansiedade ou um ciclo muito ruim psicologicamente. Isso pra mim era muito ruim, me machucava, porque eu sempre sentia que nada do que eu fazia era o suficiente. Me comparar com outras pessoas ou simplesmente querer muito uma coisa e nunca conseguir. Bom, mais tarde eu fui descobrir que nada dessas experiências que eu acreditava que eram sobrenaturais realmente eram sobrenaturais. Mas enquanto eu acreditava, isso criava uma ansiedade muito grande dentro de mim. Sem falar dessa falta de liberdade para se expressar, para ser você mesmo. Isso em si, para alguém que tá crescendo e que nem se descobriu, nem sabe ainda direito quem é no mundo, é bem destrutivo e péssimo. A Isadora falou sobre pensamentos intrusivos. Isso é uma coisa natural do ser humano. Nós não somos os nossos pensamentos, nós somos quem observa esses pensamentos. Você já pensou se tudo que passasse pela sua cabeça você fizesse? Pensamentos vêm e vão, eles não definem quem você é, nem o seu caráter, muito menos a sua essência. Quando você se afasta dessa manipulação, você não se perde, muito pelo contrário, aí é que você se encontra. Agora nós vamos ouvir a Aline Câmara e o perfil dela é oficial Aline Câmara na outra rede social, não sei se ela tem um perfil aqui no YouTube, mas ela fala muito sobre a sensação de tempo perdido. Eu vi muitas pessoas falando sobre isso, sobre a sensação de que é como se tivessem roubado um pedaço da sua história. Uma das maiores dores que eu carreguei depois de sair da igreja foi a sensação de tempo perdido. Não foi só sobre o show dos Backstreet Boys, que era um sonho de infância e eu não fui porque disseram pra mim que era pecado. Foi sobre tudo o que eu deixei de viver. Minha adolescência foi dominada pelo medo. Medo de desejar alguém, medo de dançar, medo de me divertir como as outras meninas, medo de sentir vontade de transar. E quando eu me tocava sozinha, escondida, tentando conhecer meu próprio corpo, logo depois vinha um colapso de culpa. Eu chorava, pedia perdão, jurava que eu nunca mais ia fazer aquilo. Mas eu fazia de novo e me afundava de novo. E esse ciclo foi criando em mim uma ideia de que eu não merecia ser feliz, que eu precisava sofrer para ser limpa, que a dor era uma espécie de pagamento. Todo sofrimento persistente tem raiz na doutrinação religiosa. E foi só depois de muitos anos que eu consegui entender isso com clareza. Eu fui ensinada que mulher decente se guarda para um homem só, que transar antes do casamento é pecado, que mulher que se valoriza casa cedo, se comporta, obedece. E foi assim que aos 19 anos eu me casei. Virgem, inexperiente, sem estrutura financeira, sem saber quem eu era, sem saber o que eu queria da vida. Sem ter conhecido mais pessoas, vivido mais histórias, explorado meu prazer, minha carreira, meus sonhos. Eu deixei de aceitar um convite para ser atriz porque disseram que eu me perderia nesse meio. E eu acreditei, mesmo sendo isso o meu sonho. E anos depois, quando eu já sabia que meu casamento não funcionava e eu não conseguia me separar, a culpa era maior do que a lucidez. Me diziam que o divórcio era pecado, que se eu casasse de novo eu estaria pecando. E como eu tinha uma filha, também tinha medo de traumatizá-la, e isso me paralisava ainda mais. Quando eu finalmente consegui me divorciar, a culpa ficou. A vergonha de ter fracassado, como se fosse a minha responsabilidade manter um casamento infeliz, tóxico, porque foi isso que me ensinaram, que a mulher sábia edifica a sua casa, mesmo que esteja desmoronando por dentro. E durante muito tempo eu me perguntava, por que eu não percebi isso antes? Por que eu deixei passar tanta coisa? Será que agora é tarde demais? Foi quando eu me aprofundei no estudo do trauma religioso com uma abordagem racional baseada em neurociência e psicologia. Foi que eu entendi. Não é burrice, era doutrinação. Não era escolha, era uma programação. E foi aí que nasceu o método Despertar. Porque o que eu vivi não era só sobre mim.
Era sobre milhares de pessoas que também deixaram de viver. E não importa quantos anos você tem, se é 20, 30, 40, 50, 60 anos. Não é tarde. Tarde é continuar presa a uma culpa que nem é sua. E se te programaram para viver com medo, você também pode reprogramar para viver com liberdade. E o despertar é o primeiro passo. Desperta. É muito forte, né? Se você viveu alguma experiência parecida com a da Aline ou das outras meninas, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e aperta lá o sininho para você saber quando tem vídeo novo. Essa daqui é a Bianca Toder e eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por coisas semelhantes ao que ela vai dizer aqui. Como foi o processo para sair da seita neopentecostal? Tinha algumas pessoas me perguntando qual foi o momento em que eu abri os meus olhos, em que nós decidimos sair. Então vou contar um pouquinho de como foi. Um belo dia estava eu aqui no TikTok e apareceu para mim um vídeo de uma menina falando sobre o neopentecostalismo, sobre seitas, enfim. E tinha meio que um checklist, assim, para analisar se a sua igreja era ou não. E assim, a igreja que eu frequentava se encaixou em tudo, mas eu não sabia muito bem o que era o neopentecostalismo. Eu era bem assim, zero conhecimento, tá? Mas aí eu lembro que eu pensei, tá, eu não posso me basear exclusivamente num vídeo do TikTok pra sair da igreja, né? Então eu comecei a estudar. E assim, estudando coisas básicas, eu já vi que assim, muita coisa lá era errada mesmo. Depois disso, eu falei pro meu marido, olha, a igreja que a gente tá frequentando é uma igreja neopentecostal. Algumas práticas que tem lá não são bíblicas, enfim. Só que ele também não entendia muito, não sabia. E aí ele falou, eu não vejo nada demais, né? Porque a gente realmente não via antes de estudar, né? A gente vivia naquele ambiente, era o que a gente conhecia. E aí eu falei, tá, antes da gente então decidir, porque eu falei pra ele que eu queria sair. E aí ele ficou tipo, aí eu falei, eu quero que você estude. E aí eu passei os temas pra ele que eu tinha estudado, e ele começou a estudar também. E aí chegou o momento em que ele falou, realmente, a gente precisa sair dessa igreja. Só que no momento em que ele decidiu que queria sair, eu já tava um pouco perdida, assim, porque eu fui conversar com líderes, fui conversar com algumas pessoas, e eu fiquei muito confusa, na verdade, né? Porque aí eles traziam sempre aquela coisa de, mas é simbólico, mas o que importa é o coração. E eu ficava, será que eu tô fazendo algo de errado? Será que eu tô sendo racional demais? E eles falavam isso também, né? De, você tá presa na lei de Moisés. Enfim, várias coisas. Só que aí foi o contrário, né? Meu marido começou a falar, Bianca, isso não faz sentido, a gente precisa sair e tal. E aí o que a gente combinou? Se a gente for nos próximos 2 cultos e esses 2 cultos só falarem de dinheiro, a gente sai. E aí foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então, eu lembro que até no segundo culto que a gente tava, que era meio que o definitivo, chegou no meio, assim, da palavra, eu falei, meu Jesus Cristo, eu preciso ir embora desse lugar. E aí, a partir desse dia, a gente decidiu que não iríamos mais. O que eu fiz foi avisar a líder da minha célula, né? Porque eu tava em treinamento para ser líder também. E aí eu precisava avisar, né? Mas não conversei com o pastor, nem nada disso, porque não vi necessidade. E foi isso. Jesus nunca cobrou seu amor, nem nunca negociou milagres. Eu não sei por que as pessoas insistem tanto em transformar fé em negócio. Se a mensagem gira muito mais em torno do dinheiro do que da transformação verdadeira através do amor de Deus, não é fé que está sendo ensinado, é interesse, é barganha. A fé, infelizmente, virou um produto. Nós precisamos aprender a questionar e principalmente a ouvir a voz que tem dentro do nosso coração, que fica lá sussurrando na nossa cabeça, olha, isso aí não é legal, isso aí não tá certo. Será que você não tem que perguntar? Será que você não tem que pesquisar? Será que você não tem que procurar entender melhor como que as coisas funcionam? Será que eu não estou fragilizado o suficiente para alguém me manipular? Questionar não é rebeldia, é ter a coragem de não se trair. Essa daqui, Andrea Vermont, é uma psicanalista que eu tenho muita admiração pelo trabalho dela. E o que ela diz aqui nesse vídeo é muito precioso. Presta atenção. Eu vou na missa, mas eu faço peneira.
Não é tudo que fala ali dentro. Outro dia eu tava numa missa e o padre falava isso, e minha filha, não, mãe, então eu tenho que vir toda missa. Que não ir na missa todo domingo é pecado mortal. Se você faltar uma missa é pecado mortal. Imagina, gente. Missa é encontro com Deus. Eu vou, eu quero me sentir à vontade, eu quero ir por amor, eu não quero ir por medo. Aí no domingo é meu aniversário, jantou todo mundo, almoçou. As vozes estão lá em casa, 4 horas da tarde, todo mundo curtindo. Eu vou tomar banho rápido, mandar todo mundo embora porque eu tenho que ir pra missa, porque é pecado mortal. Para. Ah, mas Deus te deu 7 dias na semana, você não pode separar 1 hora pra encontrar De com coração, Deus? sim, por obrigação, não. De coração eu posso, quero e devo. E eu não separo só 1, eu separo 7. Agora, por obrigação, não. Por obrigação, não mesmo. Regras criadas por homem, eu dispenso todas. Eu penso o seguinte, você gostaria, você tem uma filha. Como é que chama sua filha? Amandinha. A Amandinha. A Amandinha quer muito uma bicicleta. É o sonho dela. Você gostaria que ela falasse com a vizinha e falasse pra vizinha falar com você? Claro que não. O que você gostaria que ela fizesse? Ela fala direto comigo. Por quê? Porque a maneira correta é a maneira direta. Isso denota intimidade, não é? Sim, total. Deus, o ideal é a gente ir direto. Pra que a gente precisa de mediador? A religião, eu acredito na religião, na igreja, na missa, no culto, no candomblé, como egrégora. Reunião de pessoas com o mesmo objetivo para cultuar um Deus específico que cada um decidiu. E ali juntos nós estamos formando uma egrégora espiritual. Aí sim eu acredito. Essa é a perspectiva. Só para isso. Se for para ir ali, para dar regra específica, não. E nem para ser também representante de Deus. Se você não reza a semana inteira, se você não conversa com Deus, não vai ser lá na missa o padre rezando para você que isso vai resolver sua vida, não. E é isso, gente. A religião é algo muito precioso, é algo que nos ensina mais sobre Deus, né? Sobre o que você tem de afinidades com o sagrado, nos leva a reflexões importantes, mas ela não tem propriedade de Deus. Deus não está preso a nenhum rótulo e nem a paredes. As religiões, elas precisam nos levar a ter maior compreensão, né, das escrituras sagradas, mas ela não tem direito sobre você e nem tem direito de te manipular. O que faz você ter de fato uma intimidade, uma conexão com Deus é o desejo sincero do seu coração. E aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, como diz naquele hino tão famoso que eu gosto muito, mesmo que seja no alto de uma montanha ou nas profundezas do oceano, Deus está em todos os lugares. E não tem um só dia na sua vida que você esteja longe de Deus. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de apertar o sininho para a gente poder se ver no próximo vídeo.